o que que a gente vai começar, tá? Pelo básico, né? Então, pelos conceitos básicos de composição. Então, o que seria uma composição equilibrada a primeiro momento? A composição ela tem que ter um dano inicial. Então, um burst damage, né? Geralmente vai estar aí na mão do mid, vai estar na mão do AD Carry, né? Mas o que que consiste isso? É um dano que em poucos segundos, se alguém erra, que não seja tanque, ele pisar onde ele não deveria, ele vai ser explodido. Ou ele vai tomar 100-0, ou ele vai ficar com muita pouca vida e vai ter que recuar, né? Nós precisamos de CC, né? Crowd Control, ou controle de multidão na composição. Precisamos ter controle de visão. Depois a gente vai ver que controle de visão ela leva a outras coisas, né? E o cleanup, nesse momento aqui que eu estou falando em cleanup, não é limpeza de rotas, não é limpar a rota mais rápido, mas assim limpeza de fight, né? Então, quando a gente tem todas essas características completas, a gente tem uma composição equilibrada. Existem outros fatores? Sim, mas inicialmente isso é meio que a base, tá? Vamos lá. Então, o que seria o burst? Como eu já falei, né? Um dano explosivo. Exemplo, tem um Doom no time adversário. E esse Doom, ele tá jogando num lado que não era pra ele jogar do mapa, né? Ele tá abrindo uma fog que a gente tá defendendo ali. A fog é nossa, né? Então a moita é nossa. Ele não pode entrar ali. E aí a gente vai dar um CC nele pra prender ele e vai dar um burst. E aí vai baixar muito o HP dele. O que geralmente ele vai ter que recuar, né? Então a gente garante o nosso terreno, certo? Então ali, eu já comentei que geralmente vai ficar na mão do mid ou do AD, certo? O top também pode, por exemplo, um top que tem um dano muito alto de início, como uma Iene, sim, também pode ser, mas geralmente no mid ou no AD. Alguns exemplos ali, a gente tem a Lady Sun, a Gong ou a Arlie, né? Lung, Shano, aí no mid, Mai, Nua, Gamô, então essas variedades, né? Agora, CC, né? O CC, o nome já diz. Tu controla a multidão, tu controla o jogo. Por isso o CC ele é tão importante, por isso que a gente não joga sem controle, né? No rock. Então, geralmente vai ficar ali na mão do mid, do suporte, de um jungle tank, né? E aí a dica, quanto de CC é o suficiente? Então pensa assim, ó. Se tu tiver um CC só, um muito forte, que vai iniciar a fight, vai ser aquilo ali. Se não tiver um dano muito alto pra explodir aquela fight, depois como vai ser? Então vocês precisam ter um follow-up, né? Alguém que vai dar sequência naquele engage. Né? A gente tem aqueles combos mais clássicos, por exemplo, Fera Mai, a gente tem Fera Dharma, então são dois CCs que por mais que ele não vá dar dano, vai ter um CC muito forte que vai habilitar um segundo personagem que vai vir na sequência com mais um CC ou com um dano muito alto, pra daí a gente ter o burst, né? E aí também tem ali um outro esqueminha, né? Que é o Wombo Combo. O que seria um Wombo Combo? É quando a gente tem vários controles, um na sequência do outro. Então aquelas composições de aperta ultimate e deu. Vum, né? Digamos, Ishin, Marco Polo, Lubu. Então todo mundo usa ultimate ali, se acertar, pronto, é esse. Mas se acertar também, aí não consegue mais lutar, né? Então esse é o problema de Wombo Combo. No Rock a gente sabe que não é tão utilizado, mas em outros MOBAs, sim, se tem bastante espaço para composições de Wombo Combo. E nós temos controle de terreno. Controle de terreno, até recentemente, né, no ano passado, ali não era algo tão utilizado. Mas, principalmente com a Gu, tendo o rework dele, tendo esses buffs, a gente tá começando a ter composições muito fortes de controle de terreno. O que seria isso? Pensem assim, são personagens que têm habilidades que eles jogam numa área. E a partir daquela área, se o time adversário tentar entrar ali, ele vai tomar controle ou ele vai tomar dano.
né? Que seria o controle de terreno do Agu. Por exemplo, a Lady Zen, Princesa Gélida e Xing, né? Então a gente tem esses personagens que eles controlam o terreno em si. E isso é muito importante e tá sendo muito utilizado. A gente sabe que, por exemplo, contra personagens que não tem dash, controle de terreno é muito forte. Não sei se vocês já repararam, mas na Blue Side, quando vem um first pick de Algran, já na sequência, na Red Side, é muito comum, principalmente na KPL, a gente ter uma resposta já imediata de Agula e de Zen. Porque como o Algran vai andar sofrendo o controle desses dois personagens. Então ele acaba sendo meio que inutilizado. Existem outras estratégias contra Algran, sim, por exemplo, long range, né? Mas a mais fácil de executar é o controle de terreno. Então ali, o que são personagens com CC? Diadia, Lady Zen, Princesa Gélida, Zhang Fei, que é o Fera, Doom, e assim por diante, certo? Agora, controle de visão. São personagens que são capazes de controlar a visão ou dominar o rio. Agora eu quero explicar aqui que vocês pensem muito nisso. Controlar e ou dominar é diferente de abrir a visão. Certo? Quem abre o campo de visão é o tanker do time. Então, se é um jungle tanque, citando normalmente um Doom, por exemplo, o Doom ele vai lá e vai pisar na bush. Enquanto o Doom não pisar na bush, ninguém pode ir lá, certo? Quem abre esse terreno é um tanker, é um setup, certo? A partir de que ele abriu esse campo, aí sim vai ter o personagem que vai ser, vai ter a função de controlar, dominar, manter aquilo ali, certo? O que seria controlar, dominar, é ou tu atrasar, dar muito dano ou matar, né? Então, por que a gente vai fazer isso daí? Tu controlar uma região significa que ninguém pode passar ali, correto? Senão, no mínimo, tu vai ver. Então, tu habilita que algum outro personagem jogue na rota a qual tu está defendendo, a qual você está fazendo shadow, né? Está controlando aquele lado para esse aliado. Depois eu vou mostrar isso mais na prática. Então ali, a gente vai ver que personagens que fazem isso, geralmente eles têm bastante mobilidade. Ou eles são assassinos. Né? Então ali no exemplo a gente tem Mai, Jia, Mose, Xianguan. Né? Pensem, são personagens que depois que eles sabem que tá livre para eles entrarem na moita, eles entram naquela moita e aí se alguém passar ali, tem um risco de morrer. Né? E isso é um risco de criar uma jogada, né, contra o time adversário, ou então simplesmente dominar um caminho, abrindo que o aliado jogue com mais segurança, tá? Que é a parte da visão, né? A visão ela leva a domínio, que leva a situações de pick-off ou armadilhas, né? Que seriam as ambushes. Agora, limpeza de fight, que eu comentei que era o clean-up lá, né? Eles são os carrascos da teamfight. Geralmente são os top laners ou os jungles assassinos. Então olha a dica ali, ó. Geralmente se posicionam fora do alcance de visão, esperando a oportunidade de entrada na luta. Então agora vamos pensar assim, a gente já falou que a gente tem Burst e CC no teamfight, certo? Então a gente vai ter um alto dano e um alto controle assim que começar a luta. Então a vida vai descer muito rápido. Se a gente só tentar bater de longe, às vezes o time consegue sair. Se a gente tem já uma Mayene, a gente tem algum top laner, né, posicionado num flanco, esse cara ele entra no momento específico, só dele deletar o AD Carry adversário, a teamfight já está ganha. Sim, Butterfly se encaixa em limpeza de fight, até porque ela tem reset, ela é magnífica pra isso aí, né, praticamente todo assassino e todo top de flanco vai se encaixar. Então aqui, esses caras, eles são principalmente encarregados de limpar a luta, finalizar os alvos de alta prioridade, de forma que acabou a contestação do time adversário. Não existe mais luta, a gente ganhou a luta. Essa é a função,
né, de quem tem o cleanup. Então, agora em draft, quando a gente vai falar de draft mesmo, a gente tem a variável mais antiga, que é o normal, né? Então, cada jogo, cada partida da série, ela é uma partida que não se mantém, né? Os bans, ela recomeça. E a gente tem o Global Ban, que é onde tu utilizou algum personagem num jogo, tu não pode mais utilizar ele durante a série inteira. Aí nós temos também screens e campeonatos. Por que eu tô falando de cada um deles? Porque eu vou passar qual é a lógica que eu utilizo para saber o que tá pronto para ser utilizado em cada etapa. No draft normal, a gente vai priorizar simplesmente Power Pick, né? E os Counter Picks, eles só vai ser só em hard counter e se o jogador for muito confortável com esse personagem. Por isso que quando a gente não tá vendo Global Ban, é difícil a gente encontrar aqueles matches, por exemplo, de Gong, né, que seria a Arlie contra a Garo. A Garo ela é considerada um hard counter da Gong, mas é um personagem arriscado de tu jogar, pelo início da rota dela e falta de mobilidade. Então às vezes é muito mais fácil pegar ali um de range, né, pegar um Shano, que são personagens que escalam mais fácil, certo? Agora, no Global Ban, já é necessário a gente pensar que pode ter 5 jogos, pode ter 7 jogos. E a gente precisa ter personagens disponíveis, né? Os personagens adequados para todos esses jogos. Então a gente vai ter que utilizar de estratégias para isso. Porque a gente também vai querer ter composições equilibradas, né? Em todas. A gente não quer entrar numa partida onde a gente tomou counter nas 3 rotas, né? Então, existe a estratégia, a primeira delas, é a gente parear o weak side e strong side. Então, parem pra pensar assim, a gente não tem tantos personagens quanto na KPL. Se a gente for pegar top laner, que pressiona no início da rota, a gente vai ter Sansi, Mayene, Byron e Dharma. São os top laners de pressão no início do jogo. Então são 5. A gente sabe que Dharma toma bastante ban, né? E aí depois a gente tem uma pool mais aberta para 5 games, mas beleza, tipo, chegou no 5º jogo e tu vai querer jogar sempre com pressão, às vezes os caras podem banir 2 tops, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio. Se eu vou jogar com um top que pressiona a rota no início do jogo, então por que eu não utilizo o meu atirador como scale fazendo um counter na rota contra a rota adversária, né? Então isso seria, né, o weak side seria uma rota que ela vai tomar pressão no início do jogo, mas ela vai crescer mais no mid a late game. Enquanto no outro lado do mapa a gente vai ter uma side de pressão que vai pressionar, né? Então vai ser um personagem que ele é forte no início do jogo, então até os 4 minutos. No mid game ele vai começar a atingir o pico máximo dele. E aí, no final do jogo, ele vai fazer uma função bem específica, né? Se os dois lados são weak side, quais seriam as prioridades de farm? Com 2 weak side, geralmente, ou foi uma estratégia bem específica, às vezes pode ser inversão de rota, como agora a gente vai ter novamente voltando isso a funcionar, ou então foi apenas uma questão de perdeu no draft, ou ali o que eu já vou falar, né, que é o mismatch. Certo? Mas a prioridade de farm vai ser sempre o AD, prioridade máxima, e em segundo lugar o top, né? E pode sofrer um pouco de alteração ao decorrer do game, dependendo dos spikes. Então digamos que é um Alain e vamos voltar de novo para Garo. Então Alain Garo, né? 2 sides, 2 laners que são de scale. O Alain ele vai ter um scale mais rápido do que a Garo. A Garo ela vai ter o spike dela com 3 itens só. Então, dessa forma, e os itens da Garo são muito caros. Já o Alain ele vai ficar muito forte com os níveis dele. E também quando ele tiver 2 itens, ele já vai estar bem forte, né? A partir do momento que ele fechar a luva, ele já fica muito forte. Então, às vezes o time pode priorizar, ok, tá mais fácil a gente iniciar a rota ganhando com o Alain, e aí o Alain depois ele distribui a pressão pro time, né? Distribui aí a vantagem pro time. Então existe isso, se tu tem 2 personagens que são de scale, tu focar num primeiro, porque ele é mais fácil,
né? De ele ficar mais forte do que o adversário e assim ajudar o time a crescer também. Vamos lá, então ali agora a segunda estratégia, que é um mismatch, né? Ou tentar roubar um jogo, certo? O que é isso? Isso é utilizado principalmente na primeira partida de uma série longa. Então, MD5, MD7, tá? MD3 esquece isso, não se fala essa estratégia. É só MD5 e MD7. Pra mais. Então, digamos assim, é um jogo muito parelho. E os dois times vão disputar as mesmas pools. Então, tipo, principalmente em quesito de AD, tá? Vão disputar por Gong, vão disputar por Lung, por Lady Sun. Então tem essa disputa pela pool de personagens. Então pode acontecer de tu montar um draft específico pra obrigar o time adversário, entre aspas, obrigar, né? O time adversário a pegar algo muito forte, mas tu tá deixando de propósito, pensem, é de propósito, porque tu já treinou algo que pode ganhar disso, por mais que seja desvantajoso, tem chance de ganhar. E são personagens que não são prioridade máxima de draft. Então é um draft que ele é situacional contra aquilo ali que tu deixou passar e tu vai montar daquela forma que tu não vai gastar tantos piques, de preferência 1 ou 2 piques só, que são considerados fortes, porque se tu ganhar, a tua vantagem é gigante. E se tu perder, ela não afeta tanto. Tu tem a vantagem de draft pro resto da série. Basta continuar draftando correto. Quando temos um Sansi top, o Marco Paulo bot, e o time joga pra dar vantagem pro top enquanto a DC absorve pressão, bot, quando deve haver a troca de lane, DC não ficar muito atrás em farm. Certo. Então a gente tem os timers, né? Os timers que vão mandar muito, os tempos do mapa. Então, por exemplo, a gente sabe que a Fênix agora não volta mais, né? Enquanto isso, o Ourinho do top agora ele dá respawn. E ele também é 1 minuto. O Sansi, ele é um personagem, por exemplo, que ele tem presença global. E ele é um personagem que ele tem vantagem na rota contra muitos top laners, jogando correto. Se ele tiver vantagem de ouro na frente, isso torna ele mais forte ainda. Então, vamos parar pra pensar. Se o match é um match de 2 top laners de experiência igual, não há desnível de habilidade. Se tu entregar a vantagem pro top laner na primeira wave, na segunda wave, por aí, ele não vai entregar essa vantagem. E automaticamente, quando ele tiver que jogar no mapa ali por 3 minutos e 20, 3 minutos e 30, ele vai poder fazer isso, certo? O tempo para se inverter, ele é muito... Ele não é algo que eu posso dizer, vai ser sempre assim. Não. Vai depender dos objetivos. Então, vocês querem invadir um blue. O Sansi tem que sair da rota. Né? O Marco Polo já vai perder a torre dele. Faz sentido ele ficar lá? Não. Ele sai da rota, pega a farm no meio e já rotaciona para devolver no mapa também. Tá? Então, tem a questão de, o drag. É drag ou a gente vai pela torre? Então depende do objetivo do macro do time e também principalmente se vocês estão blue ou red side. Na red side, o time quer inverter mais rápido, porque daí dessa forma o ADC ele fica mais próximo do red. Né? Enquanto na blue side tu não necessariamente quer inverter, mas tu quer que o teu ADC ele saiba o momento de sair do bot e do mid e ir pro top para levar a torre, principalmente uma T2. Né? Mas de novo, é muito questão de macro. Então, seguindo. Uma estratégia sólida é definir um combo nos 2 primeiros picks. Por exemplo, aqui a gente tem Dolly Doom. Né? Dolly Doom é muito fácil de executar e é muito forte. E aí, logo na sequência, um terceiro pick vai definir o ritmo de jogo. Então, por exemplo, digamos ali, foi draftado o Dolly Doom. Agora a gente tem o terceiro pick, antes da segunda rodada de ban. Nesse terceiro pick, se a gente draftar, por exemplo, um Align, a gente já define um tempo de ritmo um pouco mais lento, certo? Porque o Align ele não é tão forte nível 1. Mas agora, por exemplo, se a gente drafta uma Gong, então a gente tem Dolly Doom Gong. Né? O ADC mais forte que a gente tem no meta atual e há muitos metas já. Muitos pets, né? Então, a gente vai ter o quê? Potencial de troca muito grande e potencial de invade, porque o Doom é um personagem que invade muito, muito bem, né? Ele tanca muito, ele é muito forte desde o nível 2 dele.
E a Gong também, certo? Então o draft de vocês, ele já vai definindo como vocês devem jogar. Draftou algo que precisa de mais farm, vai ter que jogar mais farmando, mais defendendo o farm de vocês. Ok, a gente fez um draft misto. Na bot lane a gente consegue invadir. Na top lane a gente não consegue invadir. Então vocês têm que ter os timers. No top vocês têm que controlar os tempos da selva de vocês para defender aquilo. Na bot side vocês têm que controlar o tempo da jungle de vocês, do time adversário, para invadir e roubar pequeno. Para ter cada vez mais vantagem. Outro erro que eu vejo muito comum acontecendo. Tem a oportunidade de levar a torre e não leva. Quando tu leva a torre de um AD, por exemplo, de uma Gong Suli, que ela tá forte, automaticamente tu já consegue liberar ela para rotacionar pelo mapa. Os 3 primeiros picks, pense em suas funções. Um combo forte no início de jogo, mais uma side forte, vai ter potencial de invade. Ali eu coloquei já um outro combo sem ser com Doom Doyle, né? Botei Doom Sakir, né? Doom Sakir Byron. Então a gente sabe que o Byron ele é o top laner mais forte, né? Que tem no início do jogo. Então ninguém vai conseguir parar ele ali, né? No push. Basta ele jogar correto, óbvio. E até porque se tem um 2v1 que vá pressionar o Byron, simplesmente a gente coloca um 2v2. E aí praticamente nada vai perder, né? Então, um combo forte de CC com controle de visão, a gente vai ter com potencial de kill, né? Principalmente no início do jogo. E aí a gente tem exemplo, Mai Mayene de Adia, Gelo Liang, né? Então parem pra pensar, eu dei as características já pra vocês lá de um draft equilibrado. Aqui agora tá como vocês podem planejar draft, ler o draft de vocês, ler o draft adversário e como seria o correto de jogar. Então, se tu tem um combo forte com controle e controle de visão, vocês querem jogar em cima de kill. Vocês querem jogar em cima de snowball a partir de kill. Certo? Agora, um combo em scale com uma strong side, focar no macro. Troca de objetivos com sabedoria. Por exemplo, Dolia, Kai, Gong, Lady Sun, Ming, Charlotte. Então ali, principalmente Lady Sun, Ming, a gente sabe que o principal é o macro. Então a Lady Sun só foi draftado Lady Sun com Ming pra gente jogar em cima de rotação. Pra essa Lady Sun, ela conseguir pegar recursos pelo mapa inteiro. E também ali no caso de uma Charlotte, se a gente tem uma Lady Sun jogando pelo mid rotacionando, a própria Lady Sun consegue ajudar a Charlotte. Então agora seguindo. E agora, a gente vai optar por escolher o nosso combo ou pegar counters primeiro. Então vamos lá, o principal aqui, galera. Counter pick só é relevante quando o ouro está próximo. Então se tu tem uma Garo que tá com mais de 1000 ouro atrás de uma Gong, ela não vai bater nessa Gong. Então sempre priorize em draftar o que vocês sabem jogar e uma estratégia que pode anular a estratégia adversária. Certo? E então assim, outro detalhe, tá? No Honor of Kings, a gente não é o jogo não é um jogo de reação. Ele é um jogo de ação. Geralmente quem tá tomando a iniciativa, quem tá criando as jogadas, quem tá jogando o seu próprio jogo, geralmente vai estar na frente. Porque um dos maiores conceitos que a gente tem no meio do jogo que dá vantagem é o tempo. Então se tu tem tempo na frente, se tu está jogando com o tempo à frente do adversário, antes dos minions chegarem na rota, tu já tá limpando eles. Antes dos minions estarem embaixo da torre adversária, tu já se posicionou para bater naquela torre, já se posicionou dentro da selva dele, do time adversário, para que ele não consiga cortar a rotação, não consiga chegar antes, né? Que ele tem que fazer uma rotação maior, uma rota maior para chegar ali para defender. Então isso envolve tempo de jogo, tá? Então tentem sempre, já a partir do draft, jogarem o jogo de vocês, não o jogo adversário. O lugar de errar em screen. Certo? Não adianta nada vocês ganharem todas as screens de 3-0, de 5-0. Não adianta nada. Vocês não estão aprendendo. Quando tu ganha todos os screens de 3-0, tu não tá melhorando. Isso só tá massageando o teu ego. Os melhores screens vão ser que vocês vão perder. De 2-1, de 3-2. Esses são os melhores.
Por quê? Porque é o screen que é equilibrado e ao mesmo tempo vocês perderam. Quando vocês perderem, vocês vão ter material para estudar. Vocês não vão conseguir estudar material que vocês só estão ganhando. Certo? Então, ó, priorizem aprender combos novos. Assistam KPL, né? Depois eu vou passar lá onde vocês vão ver isso. Procurem os combos novos que vocês ainda não utilizaram. Tentem entender contra o que é utilizado aquilo ali, né? E aprendam a lidar com os combos que são OPs. E ali, ó, os erros e a prática que vão levar vocês ao aprendizado. Aí agora o principal, né? Os heróis que os jogadores não dominam, eles não podem ser usados no screen. Eles têm que ser utilizados primeiro na ranqueada. Como vocês vão saber se o erro foi o draft, se foi o macro, por se o personagem não tá dominado? Né? Não tem como vocês fazerem uma avaliação se vocês fizeram a decisão correta se não tem o domínio do personagem. Agora em campeonatos, vai draftar um pick OP, né, sem ter treinado ele? Esquece. O time vai estar nervoso, o time vai estar ali, às vezes numa live. Como que vai jogar com algo sem treino? Não, né? Então, descarte inventar composições não treinadas. E principal aqui, descartem composições difíceis de executar em jogo 1 ou MD1. Não vai pegar uma Ding em jogo 1. Final ali, primeiro jogo vai pegar a Ding. É só se tu já tá fazendo estratégia de mismatch, por exemplo. Né? Mas é um jogo que tu quer começar ganhando e vai draftar uma Ding ali, um personagem que é difícil mecanicamente de executar. Não vale muito a pena. Por quê? O jogador às vezes está muito nervoso ainda, não aqueceu direito e vai entrar numa partida importante com um personagem difícil de executar. Melhor não, deixa isso para depois, certo? Então, análise de pré-draft. Qual o lado inicial que vocês vão começar a partida? Contabilizem quais são os primeiros picks dos adversários e qual as respostas de vocês. Isso aqui principalmente em Global Ban, tá? Vocês têm ali a opção, né, de escolher se vão jogar Blue ou Red. Então analisa, o que o time adversário pode pegar de first pick na Blue Side? Ok, eles podem pegar isso. O que eu tenho para responder isso? Bom, eu tenho isso. E agora, o que eu poderia pegar como first pick na Blue Side e quais seriam as respostas possíveis deles? E aí tu toma uma decisão, ok, então a partir desses cenários eu vejo que nesse momento é melhor a gente jogar a Blue Side. Então daí vocês comunicam o juiz e escolhem a Blue Side. Então, uma lógica para vocês se aperfeiçoarem, tá, pessoal? Se tem uma pool nova, então personagens novos para serem adicionados na pool, comece por ranqueado. Assistam tutoriais no YouTube, principalmente, POVs da KPL e assistam lives. Lives é até mais interativo, né? Mais interessante, mais divertido de vocês assistirem. Então procurem, a gente tem vários criadores de conteúdo aqui no Brasil, pra fora também. Assistam, tá? Agora, um draft novo, primeiro screen, né? Ou ranqueada 5 contra 5. Aí a gente tem treino em duo ou trio em caso pra fazer os combos, né? Apenas se o time já tiver jogadores de épico mais. E aí só após isso, na planilha lá, vocês olharem, não, realmente, Gelo Liang, né? Precisa Gélida mais Liang, a gente pode dizer que tá treinado. A gente conseguiu aqui, ó, executar bem. Foi um jogo tranquilinho, que a gente não errou muito. Esse aqui tá treinado. Macro, né? Agora que começamos realmente a falar de macro aqui, né? Então, a estratégia ela já começa no draft, pessoal. Não é nos 4 minutos, não é 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos. É no draft. Então, lembra que eu coloquei pra vocês? Seus 3 primeiros picks definem seu início. Então, não ignorem isso. Draftou pra jogar uma composição onde o foco é um Byron, foco Byron. Draftou pra utilizar esse Byron fazendo invade, faz isso. Ok, o time já previu, o time adversário leu a gente não conseguiu executar. Então agora vocês começam a se preparar para a segunda etapa do draft de vocês. Então, dando sequência, a gente vai dividir, né, o jogo em 3 partes: early, mid, late, certo? O early game ele vai ir até 4 minutos. O que é o marco do early game? O dragão.
né? O tirano. Então, o foco total no início de jogo é em controlar recursos até os 3 minutos e 30. Então, se vocês draftaram, de novo, pra invadir jungle, o controle de recursos de vocês nesse lado do mapa é roubar recurso. No lado que vocês têm que defender os recursos, vocês precisam defender os recursos. Se vocês draftaram que o top de vocês, ele tem que ir lá, tem que snowballar, e o bot tem que absorver, mas ele tem que estar farmando muito bem, vocês têm que executar. Vocês têm que jogar a composição de vocês. Fez um draft pra pick-off, tu vai ter que fazer emboscada no inimigo. É um draft de invade, vai ter que pressionar as rotas, pegar os tempos da selva da adversária, e vai ter que criar situações de invade. E agora, muito importante, jogar o teu jogo, o jogo de vocês, não o jogo do adversário. Por que isso? Se vocês draftam pra fazer pick-off, como é que vocês vão lutar teamfight sem dar um pick-off antes? Né? Pense em uma composição ali que tem muitas skills de single target. Já, vamos lá. Vamos botar aí um Moze, uma Xiao Qiao e uma consorte. Cara, se vocês não executarem um pick-off antes da fight, não vai ter fight. Vocês vão simplesmente ser atropelados. Certo? Então, ó, em 13 minutos e 30 começa o ponto de tomada de decisão de vocês, que vai decidir como jogar. Vocês preferem um dragão, um tirano e mais uma luta? Ou a composição de vocês não tá no spike ainda, não tá no pico, mas com um blue adversário, mais uma torre, isso vai acelerar o ritmo de jogo de vocês, colocando vocês mais próximos do spike. Então lembrem, quando chegar em 13h30, vocês não são obrigados a jogar em dragão. Existe no outro lado do mapa outra resposta. Para toda jogada existe uma resposta do outro lado. Que aí a gente entra no conceito de cross map, né, que seria o mapa cruzado, ou jogar em mirror, no modo espelho, certo? Então, parem sempre para pensar dessa forma. Eu preciso jogar esse dragão? Eu preciso contestar esse dragão? Se a resposta é não, então já seta, em 13 minutos e 30 já esteja preparado para jogar mid e depois na rota do top. Leva o blue adversário, caso vocês estejam jogando na red side. Caso vocês estejam jogando na blue side, geralmente vai ter um red open de presente para vocês também. Certo? Então isso é macro, pessoal. Macro é tu saber que no mapa existem vários objetivos e que cada rotação, ela existe uma contra-rotação. Ela é muito parecida com a que o time adversário tá fazendo, mas do outro lado. Agora no mid-game, eu gosto de chamar ele também como a fase de controle, né? Porque a gente vai ter mais, o que vai mandar é o controle de mapa, certo? Então o primeiro é o tempo que manda no jogo. Se tu tem tempo na frente, tu vai jogar agressivo. Se tu tem tempo atrás, tu precisa recuperar esse tempo, né? E óbvio, o teu início de jogo, ele vai ditar o teu início no tempo do mid-game. Então, se tu começou rotacionando certo em 3 minutos e 30, e a partir do tempo do dragão, tu começou levando torre, limpando antes, não tomando dano, certo? Invadindo selva, se posicionando correto, o teu tempo já vai começar na frente, né? Tu vai começar já gerando tempos de ataque contra o time adversário. Então, no mid-game, o foco deve ser em abrir mapa. Dessa forma, tu vai gerar espaço para conquistar mais recurso, que vai te gerar mais economia. E a própria economia vai te gerar ainda mais espaço. Então a gente tem ali, ó, que tudo vai acabar em gerar espaço. Então, o mid-game ele se resume em controle de mapa, controle de terreno, né, dentro do mapa. Porque a gente precisa abrir o mapa até chegar no cristal. Vamos pensar, se a gente tem ali 10 minutos de jogo, né, o tirano, o que vai ser mais fácil fazer esse tirano em 10 minutos? Se o time adversário tiver só com T3, ou se o time adversário tem todas as T2. Se quer fazer um invade, o que necessita? Então, o invade, geralmente, a gente tem algumas situações.
né? A principal de todas, não se faz invade sem ter pressão em rota. Se tu não tem pressão nas rotas, tu não tem o tempo para fazer o invade, certo? Aí a gente tem condições facilitadoras. Quais seriam? Vantagem numérica. Vantagem numérica, como ela é feita? A partir de rotações melhores, a partir de kills isoladas, então tu matou um adversário, então tu automaticamente tu vai ter vantagem numérica enquanto tiver aquele death timer. E a terceira, que é a de tu dar vida. Então, digamos que tu pegou o jungle adversário e baixou a vida dele para 20%. Ele não pode mais contestar esse invade. Ele é obrigado a ir para a base, recuperar a vida e aí assim voltar. Então, ele vai ficar atrasado na rotação, no mapa, no tempo. Certo? Então, vamos seguindo aqui. Agora, vamos lá. A gente tem que estar sempre pensando à frente no mid-game. 30 segundos é o mínimo. Tá? Por que 30 segundos é o mínimo? 30 segundos geralmente é quando vai estar saindo uma wave da base de vocês e é o tempo que ela vai levar para chegar até o meio, né? Que ela vai levar para chegar até onde ela cracha nas rotas. Então, 30 segundos é o mínimo que vocês têm que estar pensando na frente. Porque assim vocês têm tempo para se posicionar antes dessa wave que tá saindo da base chegar até o meio, né? A gente sabe que a estratégia mais comum é jogar a partir do meio. Existe como jogar a partir das sides, mas também é um conceito mais avançado, hoje não vou abordar aqui. Vamos falar só sobre o mid-axis, certo? Então, a gente tem ali esse tempo e a partir daí tu tem todo mundo posicionado. Basta o quê? Não tomar dano, se posicionar fora da fog, pegar a visão e informação do time adversário e executar a composição de vocês, certo? Executar aí qualquer estratégia. Então a gente tem algumas formações meio padrões. A mais comum de todas, ela é o 4-1. Então nós temos geralmente 4 jogadores na rota do meio e 1 numa rota lateral, certo? Esses 4 que estão jogando na rota do meio, eles têm a obrigação de defender o rio, na entrada do rio, a partir do meio, para onde o jogador que está sozinho não tomar pick-off. Então, tipo, eles têm que dominar aquela bush da entrada do rio na direção do jogador que está puxando sozinho. Isso se chama dominar o rio para o lado onde se vai jogar. Porque a gente tem, no 4-1, o mais comum é, após feita a limpeza da rota, a gente sabe que no mid, os minions vão morrer. Porque vai ter 4 do time adversário lá também. Então é muito provável que eles vão limpar a rota praticamente ao mesmo tempo que a gente não dando espaço para bater na torre. Então a gente vai ter que mover o bloco, então eu chamo de bloco, né, que é mover esses 4 em direção ao que está jogando solo. Então agora, quem tem o rio, manda naquela side. Puna inimigos no seu território. Se vocês dominaram o rio para o lado do tirano e alguém vai entrar naquele rio, não pode pisar no rio de graça. Você não pode andar para trás de graça. Você tem que bater. Dar vida. Tá? Dar vida que eu digo é dar dano para retirar vida do time adversário. Certo? E óbvio que vocês não querem tomar dano, né? É aquele conceito de kite back, né? E ali a última observação é que o dragão, o tirano dos 10 minutos, ele é muito superior ao Overlord, né? Que eu já expliquei aqui pra vocês. Então o foco do tirano sempre vai ser lutas, né? Os coaches da KPL, eles avaliam o valor do dragão de 10 minutos de 5 a 10 mil de ouro, porque ele vai te dar praticamente um item completo, um item core completo para cada jogador do time, tá? Agora o late game. O Overlord agora ele é o seu melhor amigo. Por quê? Ele vai te ajudar a fazer a execução do late game, que a gente precisa ter na nossa mente. Quando começa a chegar ali 12, 15 minutos, a gente já tem que entender como um late game.
A partir dos 10 minutos já pode ser considerado o início de late game, tá? Então a gente já tem que pensar, como vamos finalizar esse jogo? Certo? A gente precisa fazer uma bait fora da base? A gente vai ter que dar dive? A gente vai sincronizar as waves? Ou a gente precisa esperar até a tempestade? Ah, eu não falei das outras formações, né? Aqui, tá, o 5-0, pessoal, desculpa, eu pulei aqui, tá? O 5-0, ele é uma formação, né, de fight. E então, tipo, a gente vai executar um 5-0 apenas quando a gente quer lutar. Ou derrubar uma torre. Já puxamos as outras rotas, os minions já morreram e sobrou os minions apenas de uma rota. Então a gente faz um 5-0, que seriam 5 puxando o mesmo objetivo, certo? Agora um 3-2. O 3-2 seriam 3 numa rota e 2 noutra. Mas importante aqui para vocês, não significa que vocês precisam estar os 3 na rota do meio aparecendo e os outros 2 na rota do bot aparecendo. Não. Geralmente, os personagens que não são os responsáveis por farmar a rota na qual o time tá ali fazendo pressão, eles não dão visão, eles não precisam aparecer no mapa. Vocês têm que lembrar que é um jogo de controle de visão. Então, se vocês não cederem visão ao time adversário, é uma vantagem que vocês não estão dando para eles, né? Então, o 3-2 quais casos eles são executados? Quando o AD vai farmar, ele precisa de um Shadow. E dessa forma a gente meio que vai entender que aonde nós temos os 3, nós estamos utilizando os 3 para limparem recuado, né? Porque como 3 jogarão contra 4, só vai tomar dano de graça, ok? Mas essa situação ela é feita quando a gente não consegue pegar a pressão em uma rota lateral apenas com um jogador, mas temos personagens que limpam a rota muito rápido que podem jogar na rota do mid. Então, por exemplo, uma princesa gélida, se ela estiver no mid, ela consegue facilitar um 3-2. Pessoal, lembrando, isso aqui é uma situação onde vocês não estão conseguindo executar um 4-1, né? Ah, pode ser executado de uma forma um pouco mais agressiva? Sim. Vou dar o exemplo. Se a gente está jogando de Pei e Sansi, só que a gente tá jogando contra algum top lane que o cara tá forte. Por algum motivo, o Sansi não conseguiu jogar a rota direito e ele não consegue jogar num contra um. Só que a gente pode botar o Pei lá e tentar fazer um pick-off nesse adversário e depois chegar com o ultimate do Sansi. Tá? Então o 3-2 ele existe, né, para situações específicas. O que é importante é vocês entenderem o que é, como se faz e por que usar. Agora, 3-1-1. Esse aqui é polêmico, né? O 3-1-1 tem muita gente que gosta. Mas, se a gente analisar, todas as vezes que a gente vê 3-1-1, a gente vê jogo se arrastando. Né? Existe uma situação que o pessoal acha que é 3-1-1, né? Que seria quando tem um personagem fora da fog e tem um personagem fazendo, por exemplo, um proxy do outro lado do mapa. Mas isso não é bem um 3-1-1 e ele funciona mais no início do game, né? Ali, próximo dos 4 minutos. Eu já comentei sobre bait, né? Sobre dive, mas o que é o mais importante no late game é fazer a sincronia de wave. Então, tu precisa colocar 2 rotas no mínimo, certo? Em sincronia para tentar forçar um GG. Por quê? Por que 2 rotas? Numa, geralmente, tu vai executar um dive. Tu vai levar aquela torre. Então, essa wave, ela vai cair. Né? Ela vai morrer. E tu vai precisar de uma segunda wave numa outra torre para derrubar ali aquela torre enquanto chega a próxima. Certo? Ou então, para forçar um múltiplo dive, né? Um dive em 2 tempos ali, para levar as 2 torres. Porque o que é o essencial para finalizar o game? Primeiro, Death Timer, né? Então, jogadores adversários mortos. Que vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Segundo, controle das spells adversárias. Então, quem tem flash, quem não tem flash, quem tem ult, quem não tem ult, certo? E a partir disso daí, vocês vão criar a situação de GG de vocês, ok?
E aí o último ali a gente tem o Tempestade, porque executou o Tempestade é muito difícil de não dar GG, né? Mas ele no caso, ó, que eu comentei no início, o Overlord é o teu melhor amigo. Por quê? Quando tu faz o Overlord sombrio nesse cenário, basta tu sincronizar duas rotas, então, digamos ali, o mais simples, que seria num 4-1, e na terceira tu joga o Overlord. Então tu vai ter o tempo de jogar em duas e na terceira, quando chegar, é os dois dragões. Agora a gente tem uma análise, aquilo que eu falei sobre o controle do rio, tá? Então vamos ver aqui, ó. O time azul, ele tá posicionado para fazer o 4-1 para cima, para a rota da Charlotte. Essa posição do Byron aqui, ela é considerada um erro de posição, porque o time dele tá dominando para baixo. Nesse momento, quando for identificado pelo time azul essa rotação, quando o Byron aparecer aqui, a Charlotte vai iniciar na hora nele. Por quê? O time vermelho ele é obrigado a rasgar essa fog primeiro, que vai ser contestada, para depois poder ajudar esse Byron. Enquanto o time azul, basta eles comprarem tempo, segurando aqui, e no caso, ajudar a Charlotte a matar o Byron, e pronto. Ou então eles simplesmente podem fazer uma rotação 5 para cima desse Byron, amassar esse Byron e forçar um 5 contra 4 aqui pra frente. Tá? Então, por isso que eu digo para vocês, o 4-1, ele geralmente tá envolvido em dominar o lado do rio, ó. O lado do rio do time azul é esse aqui, ó. É o lado deles. Pode ver, começa na pontinha aqui, até o range de visão do Algran aqui, né? E aí essa parte do rio. Quem andar nessa região tem que tomar dano, né? Quem do time adversário pisar aqui, precisa apanhar, certo? Eles não podem andar no território de vocês, na frente de vocês de graça. Então, aqui é um conceito de macro. Macro, certo? Não é um conceito de micro. Aqui a gente tem um conceito de cross map agora, tá? Então, essa linha preta aqui no meio, ela vai estar dividindo o mapa, certo? De T2 a T2. Então, agora a gente tem o conceito de cross map, que é o mapa cruzado. Então, ó, o time azul, eles dominam a rota, o rio, em direção aonde eles querem aplicar a pressão deles. Nesse caso, a Charlotte quer puxar, né? Então ela quer proteger esses minions, antecipar o push. Aqui eles querem simplesmente limpar isso aqui e rotacionar para Charlotte. Certo? Agora, o time vermelho, eles querem fazer a mesma coisa. Porque eles dominaram para esse lado. Ok, mas por que o jogo não é um empate eterno? Porque sempre vai haver erros, né? Principalmente na parte do meio aqui. Alguém tomar dano desnecessário, alguém tomar um engage que não é pra tomar, um dos dois lados demora mais pra puxar, né? Ou então aquilo que eu mostrei pra vocês lá, contestar os lados, certo? Então, mas geralmente quem quer esse tipo de jogo, de cross-map, é o time que tá perdendo. O time que tá ganhando não quer. O time que tá ganhando, ele quer isso aqui. Porque isso aqui vai gerar erros mais fáceis e com vantagem, eles querem forçar a fight. Né? Então, o time, quando tá perdendo, ele quer trocar o objetivo. E o time que tá ganhando, não. Ele quer contestar aqueles mesmos objetivos, gerando fight, assim ganhando as fights e tendo mais snowball ainda.